Hola, ¿qué tal? Este vídeo es la continuación de libros para niños de 0 a 6 años. Hoy vamos a hablar de los libros para los mayores de 6 años, cómo podemos elegir cuáles son el tipo de libro que los niños en estas edades les suele gustar y que están alineados con el método Montessori. Si es la primera vez que tú entras aquí en este canal, mi nombre es Alessandra, soy madre de un chico de 14 años con quien hice Montessori en casa durante 10 años. Soy asistente Montessori para las etapas de 3 a 6 y 6 a 12, soy educadora de disciplina positiva y yo comparto sobre Montessori en mi canal, Nuestros Momentos Montessori, mi blog y mis redes sociales. Bueno, después que ya tenemos un niño que pasó por Montessori hasta los 6 años, ¿no? Já temos um ambiente preparado, já hicimos uma série de atividades com ele, já lemos um montão de livros, hicimos um montão de coisas juntos. Llega a los 6 anos e tudo cambia, o niño passa por uma transformação muito profunda. Se tu tens um niño de 6, 7 anos e não está entendendo o que lhe ha passado, por que ha cambiado tanto, eu te dejo esse vídeo que te explica todo a respeito de esta transformação. E hoje vamos falar sobre livros recomendados para essa etapa de primária, que suelen funcionar muito bem com os chicos, porque eles estão pensados para as necessidades de los niños nessa etapa, não? E por isso que estão tão alinhados também com Montessori. Durante essa etapa de los 6 a 12 anos, agora o niño ele já é capaz de abstrair, ele já é capaz de separar a realidade da fantasia, pero ele também sigue conectado ao mundo real, de uma maneira distinta de niño pequeno, pero ele sigue tendo essas ganas de compreender o mundo, de compreender como funciona, tem muitas perguntas, não? E por isso que os melhores livros para essa etapa são os livros informativos, não? Como se pode dizer, são livros ilustrados que têm um conteúdo muito rico a respeito de temas variados, não? Como, por exemplo, essa coleção de los inventários, não? O inventário ilustrado da editorial Calandraca, são vários livros, tem o inventário de las flores, o inventário, a ver, tem o inventário de los árboles, o inventário de las frutas. Esse que te vou ensinar é o inventário de los dinossauros, que é um dos livros favoritos de meu filho, não? Porque meu filho, durante muitos anos, ele dizia que queria ser paleontólogo. E é bonito desse livro, a ver, vamos abrir por aqui assim. É que ele habla de los dinossauros como se fosse um quaderno de um científico. Então, os dinossauros, eles, claro, são apresentados de maneira dibujada, não? Não existem fotos de dinossauros, por supuesto, pero são como que dibujos hechos a mano, são como dibujos realizados por um científico, não? Você pode ver aqui como aparecem as plantas, não? Toda essa coleção, ela tem essa preocupação de ensinar o tema como se fosse um quaderno de aponte científico. E por isso que tem essas imagens tão bonitas. E logo tem também aqui ao lado um pequeno texto que é para explicar. E nesse caso, por exemplo, sobre o brachiosauro, não? Tem aqui o nome científico, Brachiosaurus altithorax, el orden Saurischius, subordem Sauropodomorphos, não? Tem exatamente a descrição do dinossauro como hacen os paleontólogos, não? É um livro científico que apresenta não só os dinossauros a los niños, pero de uma maneira científica, como se fosse casi um livro de universidade, não llega a ser, por supuesto, pero casi, não? Porque tem toda essa explicação
Mira, por ejemplo, Dilophosaurus beterilli, ordem Saurischius, subordem Theropodos, família Dilophosauridos, descobrimento 1942 no estado de Arizona. Dilophosaurus, cujo nome significa lagarto de dos crestas, vivia no Jurássico inferior em Laurásia. Este grande predador bípedo podia medir 2,5 metros, e etc. Vai então se contando sobre quem era o Dilophosaurus, não? Pero de uma maneira científica, e isso é super importante quando falamos de livros alineados como Montessori, porque eles têm que ser reais e têm que estar cerca de la ciência, não? O niño de 6 a 12 anos, ele quer esse tipo de informação. Ele quer saber exatamente quem era Dilophosaurus, como era Dilophosaurus, porque ele se chama Dilophosaurus, de onde vem essa palavra Dilophosaurus, não? E tudo isso vem aqui explicado, não? Outro livro que a mim me gusta muito, que também é de uma coleção, é da editorial DK. Esse é o corpo humano, pero há vários. Há também ciência, há de dinossauros, creio que também há de insetos, há de vários temas. São livros também temáticos de assuntos, não, relacionados com ciências, com biologia e com outras ramas da ciência, e que têm esses dibujos que também estão muito bem hechos, não? Aqui é sobre o ADN, que mais? Mira, o sistema muscular, não? São umas imagens muito impressionantes. Impressiona para um ninho de 6, 7, 8 anos saber que somos assim por dentro, porque não temos nem ideia, não? E quando eles veem essa imagem e descobrem que somos assim por dentro, eles se quedam fascinados. Por exemplo, como é o sistema respiratório, não? Tem essa possibilidade de ver como que são os pulmões, como que é a tráquea, e, não? E todo o sistema respiratório por dentro. Há também alguns livros que quizás não tenham assim tanto apelo visual, que também são científicos e que podem ser também mais ligeiros, vamos dizer assim, para entender algum conceito, como por exemplo, quando falamos sobre os fósseis, não? Que é um tema que sempre se dá quando contamos lá 5 grandes histórias. Vou deixar aqui arriba um vídeo para poder ver a segunda grande história, Montessori, que é a que vai explicar a los niños a chegada de los seres vivos, não? E é por meio dessa segunda grande história que entramos em biologia no Colégio Montessori. E este livro, que se chama Los fósiles nos hablan del passado, ele explica a los niños como que é o processo de fossilização, mais ou menos como se fosse um cuento. Está muito bem para niños de 6, 7, 8, quizás 9 anos. Com 10, a lo mejor já les vai parecer muito simples. Ou quizás não, depende do ninho também, não? Isso vai muito de acordo com cada indivíduo. Pero, vês, ele vai explicando como que ocorre o processo de fossilização. Bueno, de uma maneira muito ligeirita, mais que nada para entender de uma maneira general mesmo de como que ocorre um fóssil, não? O que me gusta também desse livro é que, mira, ele é muito inclusivo, não tem só ninhos blancos, rúbios, não? Tem também negros, tem asiáticos, um ninho que está em uma silla de ruedas, não? E tudo isso que nos ajuda também a ser um pouco de inclusão en el salón de clases, ou se hacemos homeschooling. Esse livro também é muito bueno para essas idades. Outro livro que me encanta é, bueno, este que tenho em mãos é o Historium, é de outra coleção, a coleção Visita Nuestro Museu, porque também tem de vários temas, tem Planetarium, tem Dinossauro, esse é o Historium, e é como se fosse entrar em um museu, não? Que tem essas imagens muito bonitas. Aqui, antiga Coreia, vai contando a história
los celtas, essas distintas las civilizações que tuvimos, não? Aqui, antiga Roma. É como se fosse entrar em um museu, não? E esse livro, ele está muito bem já para ninhos maiores de 10 anos, de acordo? Porque, mira, ele já tem muito texto. Podem ver? Ele já tem muito texto, pero também tem um apelo visual, porque sigue sendo importante o apelo visual, não? É um livro de consulta, não é um livro para ler antes de dormir, apesar que se tu queres ler antes de dormir, hombre, cada um em sua casa hace lo que quiera, não? Pero é mais como um livro de consulta que o niño pode utilizar, por exemplo, para hacer uma redação, um estudo sobre algum tema específico, ou fazer uma linha de tempo, não? Está super bem, vale, eu recomendo muito a las famílias que têm niños de 6 a 12, especialmente se são homeschoolers ou afterschoolers. Também me gostaria ensinar esse livro porque a verdade é que a meu hijo não lhe ha gostado, porque creio que ele não sente muito interesse por o tema da Antártida, pero se tens um niño que lhe gusta a Antártida e os ossos polares, não, as expedições, esse livro é muito interessante porque, mira, é como se fosse justamente um polo, não? E te vai contando sobre as primeiras expedições à Antártida, como que funciona hoje em dia uma expedição à Antártida, não? A história está sendo contada por um personagem que ele está dentro de uma expedição e ensina como é dentro do navio de los científicos que vão à Antártida estudar, não? O que preocupa os meteorólogos, não? Enfim, o que fazem esses científicos na Antártida? Como que eles vivem, não? Tá, tem muito dibujo, é um álbum ilustrado, na verdade, não? E está muito bem. E mira, tem uma página, eu vou ensinar. E mira, tem uma página que se abre para ver todo o que é Antártida, não? Também está muito bem para um niño de 7, 8, 9, 10 anos, não? Que le guste a Antártida, le vai sacar também muito proveito. Como podes ver, para essas idades, sigue havendo muitos livros ilustrados, pero agora com uma informação maior, científica, mais detalhada, não? E quanto maior é o ninho, mais informação vai ter, claro. E quando falamos de livros que não são científicos, de livros para ler antes de dormir, a mim me gusta muito Oliver Jeffers, me parece um autor maravilhoso. E este livro, Estamos Aqui, é um livro que eu recomendo muito, é muito bonito, porque ele vai contar, de entender que ele está contando a seu filho, não? Que acabou de nascer, ele está sendo uma bem-vinda, não? E explicando que é o planeta Terra. Então, aqui diz, bueno, hola, bem-vindo a este planeta que lo llamamos Terra, é o grande globo em que vivimos e flota no espaço. E aí ele vai contando todo a respeito do planeta. Pero não só esse aspecto assim mais científico, pero também dentro de uma visão muito humana, não? Que ele vai dizer, em nosso planeta há gente, a gente é um conjunto de pessoas, tu eres uma pessoa, tienes um corpo, não? E as pessoas podem ser de muitos tamanhos, formas e colores. É muito bonito, né? Porque aqui o ninho pode ver diversos tipos de pessoas, blancas, negras, asiáticas, homens, mulheres, deportistas, enfim, pessoas ricas, pessoas que não são ricas, de distintas religiões, de distintas profissões. Também estamos animais, não? Talvez agora tu tampouco puedas falar, aunque tenhas a cabeça llena de perguntas. Normalmente nos organizamos de maneira que quando o sol está no céu é de dia e hacemos coisas, o resto do tempo é de noite e está oscuro, exceto a luz da luna, e dormimos.
Mira que es una pasada esse livro. Aqui na Terra, a vezes as coisas se movem despacio. Lo mais frequente, sin embargo, es que se muevam deprisa, assim que aprovecha bem tu tempo. Antes de que te des cuenta, já habrá passado. E aí que empieza a ser mais emocional, não? Mais emotivo. Aunque hemos avançado muito, todavia não lo hemos entendido ni solucionado tudo. Assim que te queda uma grande quantidade de coisas por hacer. Irás descobrindo muitas coisas por ti mesmo. Solo recuerda deixar notas para todos os demás. Parece grande a Terra, pero somos muitos os que vivimos aqui. 7.327.450.667 e subindo. Assim que, se amável, há suficiente espaço para todos. Bueno, este é o planeta Terra. Procura cuidá-lo bem, porque é todo o que temos. Agora, se necessita saber algo mais, pergunta. Não estaremos lejos. E quando eu não esteja cerca, sempre podes perguntar a outra pessoa. É lindo, verdade? Esse livro é lindo e está também muito alinhado com a mente do ninho de 6 a 12, porque não é só explicar o que é o planeta Terra, pero também falar sobre as pessoas e falar que as pessoas estão aqui para ajudar, não que é ensinar a ninho a confiar, a desenvolver esse sentimento de gratidão, que é algo muito montessoriano. Outro livro que queria ensinar a vocês, que também é de Oliver Jeffers, e perdona por ser tão pesada com Oliver Jeffers, mas que é de meus autores favoritos para essas idades. É Dia que as ceras volveram a casa, não? É uma continuação de Dia que as ceras foram de huelga. Esse livro é uma passada, porque é uma história que está contada sobre o ponto de vista de las ceras que foram viajar, e elas vão mandando postales a su dueño, não? E são muito divertidas, porque eles vão passando coisas, não? Por exemplo, a cera amarilla e a cera naranja, eles se foram a lugar que tinha, a ver, Duncan, aqui somos nós, el amarillo e naranja, sabemos que nós discutimos muitas vezes por el color del sol, não? Porque muitas vezes o niño se pergunta assim, qual é o color del sol? E às vezes não sabe se pintar de amarillo, pintar de naranja. Pero adivina que nós, ninguno de nós queremos ser o color del sol mais, porque desde que salimos fora, o sol nos ha derretido juntos. Então, assim, passa coisas com as ceras. ¿Sabes qual é o verdadeiro color del sol? Caliente. É este color del sol. Sentimos muito por discutir. Puedes hacerlo verde, por favor? Assim, é que tem um humor maravilhoso. Mira, aqui é de la cera marrom, que se vai de vacaciones a la habitación de Duncan, né, que é o niño proprietário de las ceras, assim, hey Duncan, estou seguro que não me vas a reconocer, depois de los horrores que he vivido, creio que sou la cera marrom, ou não sei, não sei mais que dizer, porque fui comido por um perro, e que depois, mira, o perro me ha comido, e depois me ha vomitado, e mira, salí assim, e já não sei mais que color tenho. Então, assim, as ceras, elas vivem aventuras, e vão contando essas aventuras em postales, não? É uma maravilha esse livro, é muito divertido, e isso é algo que é muito importante para ninhos de 6 a 12, porque eles têm um sentido de humor muito especial, muito fino, les encanta hacer bromas, les encanta hacer adivinanças, les encanta ter
um vocabulário próprio. Então, tudo que é gamberro les encanta, les chifla. E por isso que esse tipo de livro hace muito êxito com os ninhos nessas idades. Quando já falamos de ninhos assim, de 9, 10, 11 anos, então já podemos apresentar os livros de capítulos, os livros mais gordos, não? Mais ou menos com esse tipo de letra. E esse livro que eu vou apresentar se chama La Abuela Gangster, que é do autor David ai, não sei como se diz isso, Walliams. Vale, esse é um autor especializado em livros infantis para ninhos de mais ou menos 9, 10, 11 anos, e ele tem um estilo muito parecido com o Roald Dahl. Esse livro é sobre um chico que tem muita amistade com sua abuela e que parece ser uma senhora, não como todas as demais, e um dia ele descobre que a abuela ela tem um secreto, que na verdade a abuela é uma gangster. E ele começa a ir com ele a essas aventuras, não? E mira, incluso os desenhos são muito parecidos com os desenhos de Roald Dahl. E tem um vocabulário que a los niños les chifla, porque ele usa muito palavras que a los niños les hace graça, não? Arrugas, aguafestas, repolho, socorro, ódio, esse estúpido hueco. É um livro muito divertido. Tem um outro livro desse mesmo autor, esse livro eu não o tenho, eu havia corrido emprestado na biblioteca, que é sobre os piores ninhos, ninhos malos, uma coisa assim, que é como se fosse uma coletânea de ninhos que estão na escola e cada um é mais malo que o outro, mas ao final te ríes um montão e vês que na verdade não é que os ninhos são malos, os ninhos são buenos, os ninhos são malos dentro da visão do adulto que está contando a história, que é um professor, não? Está muito bem contado. Que mais? E eu he hablado de Roald Dahl, a mim me encanta Roald Dahl, me parece que é um autor imprescindível para ninhos maiores de 8 anos. Nosotros tenemos este libro que es Las Brujas, pero hay varios, ¿no? Hay Charlie la fábrica de chocolate, Matilda, Gigante Bonachón, hay varios. Nosotros tenemos Las Brujas, lo he traído para que veas también cómo es parecido los dibujos con los de David John Williams. A mí me parece muy, a mí me parece mucho con los de David John Williams, ¿ves? E, bueno, a história de Las Brujas, a lo mejor tu já conheces, não é? Tem uma película também, é sobre um ninho que vive com sua abuela, e a abuela lhe disse que ele tem que tomar cuidado, que as bruxas existem, que elas estão sempre pendentes de sequestrar os ninhos, porque eles odiam a los ninhos. E ao final o ninho acaba encontrando com uma bruxa e lhe passa um montão de coisas que eu não vou contar, que são spoilers. Pero es un libro, los libros de Roald Dahl, eles têm esse efeito nos niños, não? Les hace muito reír e pensar sobre esse mundo de los adultos, não? Porque Roald Dahl, ele tem uma visão muito crítica de los adultos, não? Ele habla de uma maneira muito satírica sobre esse adultismo que todos temos, não? Me encanta. E outros livros que podem ajudar a aqueles ninhos que são muito relutantes para ler, não? Como passou comigo durante uma época, que ele não queria ler nada. Me gusta muito Mary Poppins Osborne e sua coleção La Casa Mágica del Árbol. Aqui em Espanha, quem publica é a editorial SM, na coleção Barco a Vapor. São vários livros, que são histórias de dois irmãos, que eles entram em um livro, mais ou menos como o Erjumanji, pero em lugar de entrar em um jogo de mesa, eles entram em um livro e vivem ali um montão de aventuras, não? É muito, muito bueno para os niños de assim, 7, 8, 9 anos, les gusta muito.
Também nos gusta muito a coleção Pesadillas, isso já é mais a partir de uns 10 anos, mais ou menos. São contos de terror para ninhos, não? Da autora R.L. Stein. Não dá medo, vale? Sei que mirando assim parece que vai dar medo e não sei o quê, na verdade, as histórias não têm, não dão medo, suelen ser histórias de hermanos que não se levam bem, de amigos, que a vezes são amigos, mas a vezes discutem, assim, burlas, e, e vai e tem esse viés assim sobrenatural para dar, não na cadência da história, pero não causa medo. O que vai mais causar em niño vai ser essa reflexão sobre as relações, não? E que é algo também muito de niño de segundo plano de desenvolvimento. Recordamos que, nessa época, eles têm um sentido da moral muito forte, e esses livros lhes ajudam a trabalhar esse sentido da moral, vale? E outro livro que provavelmente tu já conheces, Las Aventuras del Capitão Calzoncillos, não é montessoriano para nada, pero eu, se pudesse dizer muitas graças a Dave Pilkey, que é o autor, eu lhe daria, porque foi um livro que ajudou muito a meu filho a recuperar essas ganas de ler. Ele corria o livro e lo leía solo, porque também, mira, tem muitos dibujos, se parece muito com um tebeo, e é muito divertido, é muito, muito gracioso. Há alguns padres que não lhes gusta esse livro, porque ele vem com um linguagem assim, algo pobre, não sei o quê. Mira, a mim me encanta o Capitão Calzoncillos. Esse homem, ele merece um prêmio, porque incluso ele conta, não? Aqui no final do livro conta a história. Te cuento, né, quem era Dave Pilkey, ele conta sua história, que ele também era um ninho que tinha problemas no colégio, que os professores estavam sempre castigando, porque ele tinha TDAH, ele tinha dislexia, e a única coisa que ele hacía sentir-se feliz era dibujar tebeos, não? E os professores não entendiam isso. E mira, acabou se transformando em um autor infantil de muitíssimo êxito, e muitos ninhos hoje volvem a ler, volvem a querer ler, graças ao Capitão Calzoncillos. Então, isso para mim é um grande mérito, e eu creio que todos os niños de 6, 7, 8, 9 anos deveriam de ler os Capitão Calzoncillos, porque é divertido, porque ele vai ajudar a criar também essa relação de amor à leitura. A leitura ela tem que causar prazer, ela não tem que ser uma obrigação, ¿vale? Outro livro que é muito bueno para esses niños que não querem ler, porque dizem que não querem ler um montão de palavras, que era algo que ocorria muito comigo, quando ele via um montão de palavras assim, ele não queria saber, hasta hoje incluso. Quando ele vê um montão assim de texto, ele se sente pouco apavorado. Então, a maneira de poder acercá-lo aos livros foi com as novelas gráficas. Este se chama Coragem, é da autora Raina Telgemeier, e eu sempre recomendo um montão a Raina Telgemeier, porque, mira, é que são uns dibujos maravilhosos. Ai, está caindo aqui um papel. Estão muito bem hechos, chamam muito a atenção de niño, e é a história real sua, de quando ela era adolescente, que ele desenvolveu um medo a vomitar, não? Ele uma vez vomita no colégio e todos os niños lhe hacen burla. Então, é uma boa maneira de falar com os niños sobre acoso, sobre bullying, sobre esses medos, especialmente quando eles estão entrando na adolescência, quando estão com 11, 12, 13 anos. É um livro muito recomendável. E eu creio que já é hora de parar de ter prejuízos com as novelas gráficas, não? Porque a vezes eu vejo gente dizendo que a novela gráfica não é um livro, que é um tebeo, que é uma literatura inferior. Por favor, vamos parar de dizer isso, porque livro de papel, livro digital, novela gráfica, audiolivro, tudo são livros. E
Todos estão contando uma história ou transmitindo um conhecimento e todos são válidos. Já é hora de parar com esses prejuízos tão tontos, em minha opinião, não? E mira, es que es una preciosidad, ¿no? Esse livro ganhou um prêmio, incluso ganhou o prêmio, a ver, aqui tem a história de Raina Telgemeier, es autora de novela gráfica, sempre presente na lista de los más vendidos do New York Times e ganadora de vários prêmios Eisner, Sonríe e Hermanas, assim como Coraje, são novelas gráficas basadas em sua infância. É também a criadora de drama e fantasmas. Además, adaptado e ilustrado as novelas gráficas da série Clube de las Canguro, vive na área da Bahia de São Francisco para saber mais e tal. Então, ela escreve sobre sua própria infância, e por isso que a los niños les gusta tanto, porque eles se sentem identificados, não? Bueno, pues aqui te dejo esse vídeo de livros recomendados para ninhos de 6 a 12 anos. Alguns estão assim alinhados com Montessori, outros quizá não estão tão alinhados assim, pero eu recuerdo que o mais importante é que o niño não seja nunca forçado a ler. O mais importante é que ele leia aquilo que ele quer ler e não o que os padres querem ler. A ver, claro que já me compreendeis, não? Se é um livro que habla de um tema para maiores de 18 anos, alguns temas assim que não são adequados à edad, pero, aí claro que não, pero se um niño quer ler uma novela gráfica, se ele quer ler um livro que foi escrito por um youtuber, por que temos que proibir a niño de ler? Não é? Se ele quer ler, não sei, Clube de los Cinco, que agora há algumas pessoas na internet que dizem que essa nova coleção do Clube de los Cinco, que já não é mais fiel à primeira coleção que existia nos anos, não sei se 70 ou 80, não sei, na coleção original, não? E que está com um linguagem mais pobre, que não sei o quê. A ver, pode ser verdade, pero também temos que pensar que os niños de hoje, eles já não são mais como eram em los anos 80, em los anos 70. É a realidade, e a literatura, ela tem que seguir isso. Eu não estou dizendo que tem que dar um livro para tu hijo lleno de errores de gramática, não é isso, tampouco não é isso que quero dizer, pero lo que sí quero dizer é que não me parece bem que alguns padres proíbam a seus filhos de ler certos livros que a eles les encanta, solo porque esses padres consideram que é uma literatura inferior. Porque eu creio que todos os livros são importantes, especialmente nessas idades. Talvez esse livro que está escrito por um youtuber, que agora tu hijo le chifla e ele quer ler 50 vezes seguidas, pode ser que esse livro seja a porta de entrada para que um dia tu hijo leia, eu que sei, Proust, Shakespeare, Charles Dickens, não se sabe, não? Quando eu era pequena, eu he leído muitíssimas coisas, muitíssimos livros, tebeos, novela gráfica, lo que caía em minha mão, eu leía, não? Hasta esos papelitos que vêm dentro com as medicinas me gostava ler, porque, pero eu sou assim, eu sou uma pessoa que le gusta os livros e le gusta muito o linguagem, não é por eu estou formada em periodismo, então por aí já podes ter uma ideia, não, de como sou. Pero foram esses primeiros livros que depois me levaram a conhecer livros de literatura clássica, ensaio. Então, não penses que porque tu hijo está lendo um livro inferior, significa que ele vai ser um inculto ou coisa por el gênero. Não, isso não tem nada que ver. Muitas vezes esse livro lhe vai abrir as portas para outro livro mais importante também, entre comilhas, não que é um livro mais importante, é que não sei. Para mim, todos os livros são livros. Eu leio de tudo. Leio desde, bueno, já podeis ver aqui detrás, não, que tem um livro de Maria Montessori, de outros autores sobre o método Montessori, tenho livros de criança respeituosa, e também
tenho outros livros que estão em mi salão, que tu não puedes ver agora, pero a ver, a mí me gustan las novelas, me gusta Stephen King, me encanta, y también me gusta mucho leer libros más densos, libros, pues, de feminismo, libros de ensaio, ¿no? De Yuval Harari. Eu creio que todas as leituras sumam, e é muito perigoso fazer esses prejuízos com certos livros, especialmente nessas idades que eles estão começando a descobrir a literatura. Então, meu conselho é: presente sempre livros bonitos, presente sempre livros de qualidade a tu hijo, ensina-lhe por que aquele livro é tão bueno, não, ensina-lhe uma relação bonita que tu já tens com os livros, porque isso lhe vai calar, vale? Pero nunca force a um niño a ler, porque os niños que são forçados a ler são os niños que vão odiar os livros. Se tu hijo tem algum problema com leitura, a lo mejor pode ser que ele tenha uma dislexia, que ele tenha algum TDA, pode ser que ele tenha algum transtorno que quizás necessite ser estudado, não? Isso passou com meu hijo, ele tem TDA, então também isso explica por que ele não consegue estar durante muito tempo lendo um livro. E creio que não importa, cada um é cada um, e o mais importante é que veamos os livros como experiências, como uma maneira de sair de nossa vida, de viver a vida de outras pessoas que existem ou que não existem, de entrar na cabeça de outra pessoa, não? A leitura é uma experiência muito bonita, pero ela não pode ser forçada. Nós só podemos ensinar o caminho e permitir que o niño percorra esse caminho, pero não podemos forçá-lo a ser o caminho. Vale, era isso que queria dizer, espero que te haya gostado. Se te gostaria começar algum curso sobre Montessori, recuerda que tenho uma academia online, onde encontrarás formação sobre Montessori 6 a 12 anos, sobre Montessori 3 a 6, sobre adulto preparado, ambiente preparado, também sobre disciplina positiva. Te dejo aqui abaixo o enlace para que tu puedas echar um vistazo. E, por favor, deixa um like nesse vídeo, comparta com tus amigos, ajuda-me a chegar a mais pessoas e a chegar a mais famílias, a mais niños. E nos vemos em um próximo vídeo. Um beijo grande. Hasta pronto.